No capítulo anterior de Sobrevivendo como Empregada em um Jogo de Terror. Por que você me evita? Me diga, Hilda. Qual é a razão? Porque você é muito bonito. Adrian estava incrédulo. O que você acabou de... Ele realmente parecia duvidar do que tinha acabado de ouvir. Aquilo era insanidade. A audácia daquela mulher ultrapassava qualquer lógica. Hilda, desesperada para sobreviver, continuou falando com um entusiasmo que parecia perigosamente próximo do desespero. E é por isso, jovem mestre. Pronto, falei. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, o senhor fica mais bonito a cada dia. Insanamente bonito. Exatamente o tipo de homem que faz meu sangue ferver. Ela estava praticamente surtando. Eu nem sei quanto tempo isso começou, mas quando eu vejo o senhor, meu coração dispara. Minhas pernas ficam bambas e eu mal consigo olhar diretamente para o senhor. Então, apontou dramaticamente para ele. Seja honesto. O senhor sabe que é uma beldade, não sabe? O senhor deve olhar no espelho todos os dias e pensar: nossa, como eu sou bonito! Como alguém pode ser tão lindo? Como meus pais foram capazes de criar um rosto tão perfeito? Tenho certeza de que é exatamente isso que o senhor pensa quando vê o próprio reflexo. Serei extremamente grato aos meus pais. É isso que o senhor deve dizer todos os dias. Hilda já estava às lágrimas de puro desespero, mas continuou pagando o maior mico da própria vida. Especialmente porque eles deram ao senhor um rosto digno de um tesouro nacional. Ela sorria e chorava ao mesmo tempo, como uma completa maluca. Enquanto isso, repetia mentalmente: ele tentou me estrangular. Ele tentou me estrangular. Foi assim que ela interpretou a mão dele segurando o rosto dela mais cedo. Depois de um minuto inteiro de silêncio absoluto, Adrian finalmente conseguiu reorganizar os próprios pensamentos. Porque aquele tinha sido, sem sombra de dúvidas, o discurso mais insano que já ouvira em toda a sua existência. Era por isso que estava me evitando? Hilda respondeu imediatamente, com ainda mais entusiasmo desesperado. Sim, exatamente por isso. É porque o jovem mestre é bonito demais para o meu próprio bem. Adrian claramente ainda tentava processar tudo aquilo. Então, seu coração dispara quando me vê? Quando chego perto do senhor, parece que minhas orelhas vão entrar em combustão espontânea. E eu não quero morrer em um infarto tão jovem, senhor. Então acabo evitando, concluiu ela dramaticamente. Hilda estava achando absolutamente humilhante ficar elogiando o jovem mestre maligno daquele jeito. Mas, sendo sincera, ele era bonito demais. Isso era verdade. Adrien então passou a mão pelos cabelos, claramente constrangido e um pouco confuso depois daquela avalanche de informações vergonhosas. Ele a encarou profundamente por alguns segundos. Então disse: Tudo bem, pode ir. Ele já segurava a maçaneta da porta para deixá-la sair, quando Hilda, percebendo que aparentemente não tinha passado vergonha o suficiente, resolveu falar. Ah, se o senhor for jogar fora o travesseiro que sujei, poderia me dar ele? E então fez um olhar absolutamente insano. Adrian ficou claramente desconfortável depois de toda aquela situação. Infelizmente eu não posso. Não consigo dormir com menos de 6 travesseiros. Hilda quase ficou revoltada com a desculpa absurda, mas então se lembrou que, naquele mundo aristocrático exagerado, aquilo provavelmente fazia sentido. Entendo, respondeu Jururu. Adrian então resolveu provocá-la um pouco. Talvez porque estivesse genuinamente curioso sobre até onde aquela mulher insana iria. Você disse que substituiria o travesseiro que está faltando. Ele se aproximou lentamente e então sussurrou perto do ouvido dela. E se eu te pedir alguma coisa? Mas Hilda destruiu completamente o clima ao responder com sinceridade absoluta. Eu não tenho dinheiro, senhor. Na mesma hora, o sistema confirmou friamente. Saldo atual, 0 moedas.
Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Adrian olhava para Hilda, tentando entender de onde exatamente aquela criatura tinha saído. Então, por fim, disse categoricamente: saia. E Hilda não perdeu um segundo sequer. Obrigado, senhor, vou desaparecer da sua vista imediatamente. Amanhecia na mansão Paltzdraff, e Hilda e Emily aproveitavam um raro momento de paz na cozinha enquanto tomavam seu chá gelado. Foi então que Emily comentou animadamente: Hilda, hoje você foi incrível! Graças a você, todas as tarefas terminaram mais cedo e a senhora Letícia até autorizou esse intervalo. Ela parecia genuinamente orgulhosa da amiga. E eu preciso te perguntar, o que aconteceu com você hoje? Todo mundo ficou surpreso, menina. Você preparou perfeitamente um drink que nunca tinha feito antes, consertou os lençóis numa velocidade absurda e ainda organizou a cozinha inteira impecavelmente. Hilda, você é tão legal! Concluiu Emily, cheia de entusiasmo. Hilda, agora oficialmente uma criada nível 7, segundo o sistema, se gabava mentalmente. Ela lembrava que na vida passada havia trabalhado meio período em uma cafeteria. Foi lá que aprendeu a preparar várias bebidas deliciosas como aquela. Aquilo não era esforço nenhum para ela. Desde que eu consiga dormir bem, subir de nível é fácil, pensou satisfeita. Ao fundo, Emily continuava falando com ela. Hilda! Ô, Hilda! Mas Hilda já estava completamente distraída, mexendo nos painéis do sistema. Espero conseguir outra habilidade útil além da percepção, murmurou enquanto abria os menus flutuantes. Foi então que descobriu algo novo, um medidor de afeição. Cada personagem possuía um indicador próprio, mostrando quantos pontos de simpatia ela havia acumulado. Ao que parecia, aumentar a afeição dos personagens poderia render habilidades ou itens especiais. Hilda imediatamente ficou interessada. Então percebeu algo estranho. A afeição de Adrian havia aumentado? Pouco, mas definitivamente havia aumentado. Por quê? Ela estreitou os olhos desconfiada. Será que ele é algum tipo de demônio que gosta de bajulação? Bom, de qualquer forma, eu devo usar isso ao meu favor. Foi então que um grito explodiu ao fundo. Hilda! E Hilda quase derrubou o chá de susto. Meu Deus, Emily! Estou te chamando há séculos! Hilda piscou imediatamente, voltando à realidade. Nossa, desculpa, Emily, eu estava distraída. O que foi? Emily parecia genuinamente nervosa. Hilda, eu queria te pedir um favor. Você poderia vir comigo até o quarto da madame? Hilda imediatamente percebeu o medo estampado no rosto da amiga. Claro, Emily, mas por que você parece tão assustada? Emily começou a tremer levemente. Eu nem quero pensar naquele lugar. Lá dentro é assustador demais. Ela segurou as mãos de Hilda, quase implorando. Você pode só me acompanhar? E esperar do lado de fora até eu sair? Mas Hilda, como jogadora veterana de jogos de terror, imediatamente pensou em outra coisa. Os lugares mais assustadores sempre escondem itens importantes ou informações cruciais. Se havia um quarto amaldiçoado naquela mansão, então provavelmente havia algo útil lá dentro. Talvez alguma pista importante? Talvez algo capaz de ajudá-la a derrotar Adrian. Com isso em mente, ela tomou a decisão. Então eu vou no seu lugar. Emily arregalou os olhos emocionada. Hilda, tem certeza? Claro! Você está assustada, então é melhor eu entrar, resolver rápido e sair. Emily quase chorou de gratidão. Abraçou Hilda fortemente enquanto dizia que prepararia imediatamente o chá da condessa. E foi assim que Hilda acabou diante do quarto da madame. Inicialmente ela estava pensando apenas na utilidade prática daquilo tudo, mas chegando ali, ela percebeu um pequeno detalhe extremamente importante. O lugar era realmente assustador. O corredor estava vazio, escuro, silencioso demais. Hilda sentia arrepios percorrendo o corpo inteiro. Tentou se consolar mentalmente. O quarto de Adrian é 1000 vezes pior do que isso. Mas estranhamente aquele lugar também parecia errado. Pesado, sufocante. Respirando fundo, reuniu coragem e bateu à porta. Madame? É a Hilda!
Trouxe o seu chá? Posso entrar? Nenhuma resposta. Ela tentou novamente. E depois uma terceira vez. Nada. Hilda encarou a porta por mais 1 minuto inteiro. Então olhou lentamente para o corredor vazio atrás de si. Uma energia estranha parecia tomar conta daquele lugar. Foi então que ela viu um enorme retrato na parede. Por 1 segundo, jurou que alguém estava parado ali observando. Ela quase teve um ataque cardíaco. Tentando aliviar o próprio medo, começou a rir nervosamente sozinha. Isso é tão típico de um jogo de terror. Você acha que tem alguém olhando pra você, aí se vira e não tem ninguém. E quando vira de novo, bam, algo assustador aparece. Ai, e isso não assusta uma veterana de terror como eu. Foi então que, ao se virar novamente para a porta, Hilda percebeu. A porta do quarto da condessa estava aberta. Ah, então estava aberta. Hilda respirou fundo, tentando reunir coragem. Talvez seja melhor entrar logo e acabar com isso de uma vez. Eu só quero ir dormir, estou exausta. E assim, segurando a bandeja com chá, ela entrou lentamente no quarto da condessa. Enquanto avançava pelo aposento escuro, pensava consigo mesma. Com certeza deve existir algum item raro aqui dentro. Mas mal conseguiu terminar o pensamento. De repente, sentiu algo viscoso e escorregadio sob os pés. Hilda congelou. Olhou lentamente para baixo. As solas de suas botas estavam completamente encharcadas de sangue. O cérebro dela entrou imediatamente em pane. O quê? O que é isso? Ela recuou assustada, sentindo o coração disparar violentamente. Não conseguia entender aquela situação. Foi então que ouviu algo, uma voz feminina, fraca, distante, cantando lentamente uma canção de ninar. Hilda ergueu o olhar em direção ao som e finalmente percebeu o estado do quarto. Os móveis estavam destruídos. Havia sangue espalhado por toda parte. Cadeiras caídas, objetos quebrados, como se algo monstruoso tivesse acontecido ali. E então, ela a viu, sentada no meio daquele caos. Havia uma mulher loira extremamente pálida. Seu olhar estava completamente vazio, vidrado. Ela balançava suavemente nos braços, enquanto cantava baixinho, como uma mãe ninando um bebê. Mas o que ela segurava nos braços não era uma criança. Era a cabeça de uma cabra branca, enrolada cuidadosamente em um lençol, como se fosse um bebê recém-nascido. E terminamos mais um capítulo de Sobrevivendo como Empregada em um Jogo de Terror. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E, sinceramente, quem mais quase teve um ataque junto com a Hilda naquele quarto? Aquela cena final da Condessa foi simplesmente perturbadora. E então, se vocês gostaram do episódio, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos capítulos. E não se esqueçam também de clicar no link do Audible aqui na descrição. Vocês podem testar grátis por até 3 meses e ouvir histórias parecidas com essa. E sigam também a gente nas outras redes sociais, pessoal, no TikTok e no Instagram. É @VeloryStoriesBR, tudo minúsculo, porque é por lá que vocês descobrem as novidades, as estreias e os anúncios do canal antes de todo mundo. E atenção, Moonlights, na quinta-feira tem mais arte às 19 horas. Então já preparem os corações, porque vem aí muito mais emoção, mistérios e momentos incríveis. Muito obrigada por assistirem e tenham uma excelente noite.